Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas com mais uma mensagem edificante para nossos corações. E o título da mensagem de hoje é o seguinte: diz assim: o que significa a frase bíblica examinai as escrituras? O que significa aí essa frase? Esse estudo de hoje será um estudo maravilhoso que vai aí esclarecer muita coisa para você que está ouvindo do outro lado. Com certeza você vai ampliar a sua visão, você vai entender o que a palavra de Deus está falando conosco sobre examinar as escrituras. Então vamos dar início fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está localizado aí em João, capítulo de número 5, versículo 39, que diz o seguinte: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5, 39. Então, essa leitura está esclarecendo para nós que é as Escrituras que nos esclarecem quem é o Senhor Jesus, o que testifica dele. Para nós entendermos aí essa frase bíblica, eu quero trazer aqui, para dar início à mensagem de hoje, para você aí que está ouvindo o seguinte: olha só, o que é examinar alguma coisa para você? Eu quero dizer para você o seguinte: examinar, para mim, é quando você estuda alguma coisa que te interessa, que você quer compreender, que você quer entender, que você quer saber o que é aquilo. Então, se você, por exemplo, trabalhar na área da logística, se você for trabalhar nessa questão de você examinar pessoas, vou dar um exemplo aqui, pessoas que já morreram, os legistas, eles vão ali examinar aquelas pessoas, E também, nós vemos também, se for na área ali das pedras brilhantes, diamantes, essas pedras preciosas aí, você vai ver que o joalheiro, ele vai analisar se aquela pedra realmente ela é original, se ela é verdadeira, se ela não é genérica, se realmente ela é aquela pedra que como mostra que é. Então você precisa examinar certas coisas para que você venha descobrir o que é aquilo que você está estudando, que você está vendo, que você está analisando. Trazendo aqui para essa simbologia simples, para você entender, é que examinar as escrituras está dizendo assim: examine as escrituras, porque cuidais nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. O Senhor Jesus está falando. São as escrituras. É a palavra de Deus. É que testifica de Jesus. Entendeu aí? Que para você entender quem é Jesus e sobre o reino espiritual que ele está falando, o que ele está trazendo através da sua palavra, você precisa examinar as escrituras. Uma certa feita o Senhor disse para Josué: Josué, medita nesta lei de dia e de noite. Não aparte da sua vida o livro desta lei. Ou seja, esta palavra é que nos esclarece aquilo que nós precisamos saber sobre as nossas vidas, tanto a vida espiritual como a nossa vida terrena, física aqui na Terra. Ela vai nos esclarecer e tirar todas as dúvidas que nós precisamos
sobre a nossa vida aqui. E principalmente sobre a vida de Jesus, porque ele mesmo disse, testificou aqui dizendo assim: olha, são elas que testificam de mim. São as escrituras sagradas que testificam de mim. Então, o Senhor está falando conosco através da sua palavra no dia de hoje, dizendo para nós: examinai as escrituras. E este significado de examinar está te dizendo: é necessário que você mergulhe a ler essas escrituras, a palavra de Deus, porque nelas tem a vida eterna para você. Examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Essa frase de Jesus, registrada em João 5,39, é uma das mais conhecidas entre os cristãos. No entanto, algumas pessoas encontram certa dificuldade em compreender o que Jesus realmente estava dizendo nessa passagem bíblica. E qual é o significado de examinar as escrituras? A palavra examinar traz o verbo grego ereunao. Eu trouxe aí um exemplo simples para você, mas aqui tem outro exemplo para você entender também. Esse verbo pode ser traduzido e lido corretamente, tanto como imperativo como no indicativo. A questão é que essa variação pode mudar completamente o significado da frase. Caso seja lido como imperativo, examinai as escrituras. Então temos aqui que João 5,39 é uma ordem dada por Jesus. Por outro lado, se for lido no indicativo, examinar as escrituras, então o que temos na verdade é uma crítica feita pelo nosso Senhor. Para entendermos melhor essa forma falada do que as escrituras diz, devemos interpretar essa frase e basta recorrermos ao contexto que ela aparece. Eu já disse para você que está ouvindo, uma certa feita eu disse para você que para você entender o texto bíblico, você precisa ler o versículo anterior ao lido e o posterior lido, né? No caso, se a frase estiver aqui no meio, então você vai ter que ler a frase de cima, que é o versículo primeiro, o anterior e o posterior, para você entender o contexto aí dessa frase bíblica. E a pergunta que eu fiz para você, examinar as escrituras, que nelas contém a vida eterna, e também vai vir aí o contexto de João 5,39. Quando encontramos um versículo que oferece alguma dificuldade na interpretação, este deve ser analisado à luz do contexto, ao mesmo de passagens coletadas que clareiam o nosso entendimento. Essa passagem de capítulo 5 do Evangelho de João, o apóstolo registrou as ações de Jesus em Jerusalém, após ter estado na Galileia. João 4, versículo 46 ao 54, faça essa leitura. João informa que havia uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Já em Jerusalém, o evangelista registrou o milagre de Jesus no tanque de Betesda. Você vai ler aí João 5, do versículo 1 ao 18. O seu ensinamento sobre sua missão, a forma do que ele confrontou as reações das pessoas. Jesus falou sobre o sábado e sobre o Pai, no sentido de debater com os judeus a respeito de sua relação com Deus e com o sábado.
Entre os versículos 16 e o 47, facilmente podemos perceber que Jesus demonstra que se eles realmente soubessem quem era ele, de modo algum fariam qualquer objeção sobre os seus atos. Mas precisamos, a partir do versículo 31, Jesus menciona o testemunho de João Batista, suas próprias obras, Deus o Pai, as Escrituras, como os testemunhos que comprovam a veracidade das suas informações e a legitimidade do seu ministério. Bom, como você pode ver aí, os judeus, eles ainda estavam ligados naquela lei, no caso, o Antigo Testamento, falando que nós devemos aí na questão do sábado, né? Tem aquelas questões aí de sábado que temos que descansar. Então, Jesus, ele estava ali dizendo que ele era o Senhor do sábado, porque ele curou aquele homem. Porque não pode trabalhar no sábado, aquelas questões, entendeu? Então, Jesus disse assim, olha, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior do que o sábado. Então, aquele homem estava precisando ser curado. E Jesus trabalhou nesse dia curando aquele homem. Então, eles ficaram ali debatendo, confrontando, batendo de frente com Jesus. E Jesus foi ali explicando para eles de maneira simples. Olha, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior do que o sábado. Eu trabalho no sábado, né? Tipo assim, falando para eles, explicando sobre tudo isso. E o seu ministério, ele era original, ele é original, continua sendo e vai ser original. No entanto, os religiosos da época ignoravam todos esses sinais e rejeitavam o Messias que havia sido anunciado e que estavam bem ali diante deles. No versículo 38, Jesus declara basicamente que aquelas pessoas tinham a palavra, mas não a possuíam no coração. Obviamente, essa foi uma crítica bastante clara que continuou no versículo seguinte, onde nosso Senhor disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você lembra que eu falei sobre os saduceus, que eles conheciam as Escrituras, mas eles não praticavam? Então era mais ou menos aí parecidíssimo aí com esses saduceus, Jesus falando ali com os religiosos. Eu acredito que até os saduceus estavam no meio, estavam também ali os escribas, os escribas, estavam ali os fariseus, aquele povo daquela época, aquele povo metido a líderes, metidos a líderes, porque não tinha de líder, era nada ali. Então Jesus sempre chegava e explicava as coisas com simplicidade, paciência. Muitas vezes, Jesus, ele falava com autoridade, porque tem momentos na nossa vida e na nossa história que nós temos que falar com autoridade. Não podemos usar a autoridade de Deus em vão, no sentido assim, quando é para ser usada a autoridade de Deus, é para ser usada. Quando é para falar com autoridade, você tem que falar com autoridade. E quando o Senhor quer te usar na mansidão, na tranquilidade, então vai de acordo com o momento e a hora que o Senhor quer usar, da maneira que Ele quer. Então ele simplesmente chegava, às vezes, como ele chegou no templo, expulsando os cambistas, saiam da casa de meu pai, e pegou o chicote, chicoteou os cambistas, saiam da casa do meu pai, e o zelo da casa dele o devorou. Está escrito na palavra isso. Então Jesus sabia usar a autoridade no momento certo e na hora certa. Tudo é no tempo e na hora certa. Tem hora de falar mansinho, tem hora de você falar com autoridade, tem hora de você falar de forma mais assertiva, tem hora que você é um amorzinho, Tem hora que você fala com amorzinho, tem hora que tem que falar com autoridade. Então, tudo tem a hora, até para falar, Nesse sentido aí. Então, vem outra pergunta. Qual é a interpretação correta para a expressão examinai as Escrituras? Creio que já esteja bem claro que a melhor interpretação para a sentença examinai as Escrituras
é aplicar o verbo examinar no indicativo presente de ação contínua. E o que significa aí esse modo indicativo? O modo indicativo é um modo verbal que expressa uma certeza, um fato, há divisões e subdivisões no caso do pretérito e do futuro. Então, é uma forma de expressar uma certeza. É um fato o que acontece. Considerando o versículo 38, conforme citados acima, após Jesus ter denunciado os religiosos por eles não terem de fato a palavra de Deus no coração, do versículo 39, ele acusa aquelas pessoas de examinar as escrituras, mas não encontrarem o Cristo nelas. Além de mais, o verbo que estivesse no imperativo, a frase então estaria construída de uma forma bastante estranha. Ou seja, a sequência da frase diz: porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Isso não se harmoniza com uma ordem precedente. Caso realmente Jesus estivesse dando uma ordem, a sequência da frase, naturalmente, deve ser: porque vocês obterão nelas a vida eterna. Os versículos que seguem de João 5,39 também apontam nitidamente para essa conclusão. Podemos notar nelas que Jesus não estava repreendendo os seus oponentes, porque eles não examinavam as escrituras. Ao contrário, ele estava dizendo que apesar deles possuírem as escrituras, especialmente os livros de Moisés, estabeleceram a sua esperança no que liram e examinaram. Eles falhavam em não perceber que as escrituras apontavam para ele como filho de Deus. Assim, eles achavam que seriam beneficiados pelo fato de examinar as escrituras. Mas, na verdade, elas testificavam contra eles por causa da falha que estavam cometendo. Aqui é importante saber que Jesus não questionou o fato de que no Antigo Testamento ensina a vida eterna. 2 Timóteo 3,15. Na verdade, os judeus estavam certos por pensarem assim, mas o que Jesus contesta é que eles não conseguiam vê-lo revelando as escrituras. Por isso ele complementava: são elas que de mim testificam. Portanto, quando Jesus disse: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ele basicamente estava dizendo que são inúteis os esforços daqueles que se recusam a ver o Cristo revelado nas escrituras. No sentido de que aqueles que falham em perceber essa sublime verdade encontram nelas a sua própria condenação. É por isso que examinar as escrituras está diretamente ligado à declaração do versículo 40, onde simplesmente lemos: vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna? Com isto, Jesus estava dizendo que por causa da dureza do coração deles, eles acabariam rejeitando o Filho de Deus de um modo terrível, e a situação era ainda mais desastrosa, porque eles examinavam as Escrituras achando ter nelas a vida eterna, porém a negavam completamente ao reconhecerem que Jesus é o Messias que haveria de vir. Por isso que Jesus sempre falava que ele era o Cristo que vinha, mas muitos não deram valor, não deram crédito, não deram ouvidos a Jesus. Até hoje o povo de Israel, alguns estão lá perguntando: cadê o Cristo Jesus? Não sabe nem quem é Jesus, muitos não sabem, né? Então, Jesus fala: examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Então, se você quer conhecer Jesus realmente como ele é, examine as escrituras, porque nelas você vai achar a vida eterna. Como eu sempre digo aqui para você,
Jesus é quem salva, Jesus é quem liberta, Jesus é quem transforma. Mas é necessário que alguém fale, que alguém abre a boca e proclame as boas novas de salvação que estamos fazendo aqui hoje, que eu estou fazendo aqui hoje, usando esse instrumento de voz para pregar a palavra. E este foi o vídeo que o Senhor, através da sua palavra, essa mensagem de hoje, o Senhor falou conosco, dizendo para nós: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim, o Senhor dizendo aí, através do livro de João, capítulo 5, versículo 39. Examine as Escrituras, vai lá, não custa nada, leia, entenda, compreenda, peça orientação a Deus, que lá você vai encontrar muitas respostas daquilo que você está procurando. Um abraço e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.